E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Videozinho aí, vamos começar de forma rápida. Trouxemos para vocês um kit que liga quase tudo. Inversorzinho ePever e P500, bichinho arrochado. Vocês conhecem aí a marca ePever, sabe que aguenta mesmo. Liga quase tudo. Durante um bom tempo eu alimentei quase a casa toda, viu? Desliguei a cozinha, que tem os eletrodomésticos pesados, e a parte de lâmpada, TV, ventilador, o resto, quase uma casa inteira com esse inversorzinho, viu? Controladorzinho de carga, uma plaquinha. Nesse mesmo vídeo que a gente vai testar esse kitzinho aí, que nós vamos mostrar agora para vocês, também testamos a eficiência dessa plaquinha aqui. Aquela que a gente apresentou num kit, que diziam que era 100 watts. E aí, no final do vídeo, vai ter a resenha mostrando quantos watts realmente essa bichinha aqui deu. Ou seja, vídeo completo. Vamos ter o testezinho do kit, que liga quase tudo. Vamos ter o teste da plaquinha, beleza? Para você que não é inscrito no canal, confere nossas videoaulas. Aulas aí sobre montagem de sistema off-grid, controladores de carga e tudo mais, inversores. Muito humor com informação técnica. Confere, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. E assim que o vídeo subir, ó, tacar o like, taca o like, ativa. Não esquece não. E os primeiros a gente já sabe, a galera do canal já sabe. Os 6 primeiros que chegarem, tacaram o like e disserem: Tarcísio, eu quero meu salve para fulano de tal, cidade de tal, estado tal. O salve vai sair no final do vídeo do outro vídeo seguinte, beleza? Ou seja, no final desse vídeo, depois de mostrar o kit, depois de tudo, tem o salve com a galera. Vamos assistir? E aí, pessoal do canal, beleza? Vamos aí hoje fazer 2 testes. Um kitzinho aqui, composto aí de um inversor ePever e P500, inversorzinho com entrada em 12 volts, saída, apesar do modelo ser IP500, a saída dele é 400 watts de forma contínua, sem danificar o aparelho ou sem entrar em proteção, e 500 watts podendo ser utilizado por até 15 minutos. É pequenininho, a marca é muito boa. Toda a linha ePever vocês já conhecem. Essa linha P500 muito boa também. Potência de pico, Tarcísio. Promete entregar 1000 watts de pico, coisa rápida, fração de segundos. 500, 15 minutos, 400 de forma contínua. O que é que a gente vai usar nesse kitzinho hoje aí que promete ligar muita coisa? Um controladorzinho PWM. Aí, por que, Tarcísio, esse PWM? Vamos testar com uma plaquinha. Esse vídeo de hoje, a gente tanto vai mostrar esse kitzinho, quanto vamos testar aquela plaquinha que eu apresentei aí uns dias atrás. Aquela não, aquela é uma de 160 watts. Aquela ali, ó, plaquinha tá pendurada ali no sol, que ela promete 100 watts. E hoje, quando a gente for testar esse kitzinho, no final do teste desse kit, nós vamos mostrar aí qual a potência real dessa plaquinha, com as filmagens, com as resenhas e com as aparelhagens. Beleza? Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. Liguei nosso ePever IP500 com cabinho aí de 6 milímetros. Cada cabo desse suporta até 36 amperes. Um já supra aqui. Tem 2 pernas aqui, mas um já supre a corrente exigida por esse IP500 aqui. Algumas coisinhas que a gente trouxe para testar. Um processador aí Philips Valita, 600 watts. Um liquidificadorzinho de 550 watts. Ventiladorzinho fraquinho aí, 50 watts, econômico, bichinho. Pensa no bichinho econômico. Uma furadeirazinha Hobby aí da Bosch, 420 watts. Temos aqui nosso multímetro e nosso amperímetro para a gente já
testar aqui a voltagem. Deixa eu dar uma ligadinha aqui nesse bichinho logo. Pronto, o negócio aí ligando logo. Vamos ver a voltagem aqui que tá saindo nesse inversor aqui da Epever IP500. Videozinho teste, viu pessoal? É assim mesmo. Vamos lá. Quis botar aqui na hora. Tudo na hora. Às vezes complica um pouquinho, mas deixa eu olhar. Voltagem alternada. Olha. Tava em contínua, vou botar em alternada. 123 volts ao reflexo. Assim mesmo. Aí. 123 volts de saída do nosso Epever IP500. Voltagem ok. O banco de baterias, Tarcísio. Nós vamos testar isso tudo aqui simplesmente com nossa plaquinha aí, ó, carregando uma bateriazinha de moto de 5 amperes. Tarcísio, como é que uma bateria de 5 amperes e uma plaquinha solar consegue ligar isso tudo? Vamos ter um quadro técnico no final desse teste, onde eu vou explicar um monte de coisa bem legal para vocês, que vocês vão dizer, meu Deus, eu não imaginava que era isso. A garganta ainda está meio lascada aqui, mas a gente consegue. Vamos começar com um testezinho leve. Bora? Vamos começar aí com um liquidificador. E vamos ver, já de cara, ele drenando aí quanto drena de corrente. Vamos lá? Bora ligar, rapaz. É na hora aqui. AC, DC, zerou. Vamos medir aqui a corrente. Quanto é que o bicho drena aí da nossa bateriazinha. Vamos procurar aqui a melhor posição. Pra vocês enxergar direitinho. A gente mostra assim, na hora de ligar. Deixa eu tentar ajeitar mais. Bora, rapaz, desça. É assim mesmo. Não, vou desistir, vou botar do jeito que tá, espera aí. Pronto. Consumo em vazio, meio ampere, 0,5 amperes. Lembrando, bateria de 5 amperes de moto. Vamos ligar aqui. Não, olha, o homem já quer começar com a furadeira. Furadeira não. Vamos ligar com o ventilador. Ligou, vamos lá. Ventiladorzinho ultra. Velocidade máxima. 3. 4.42 de nossa bateria. A plaquinha tá mandando ali, ó. Ligou. Desligou, agora vamos para o nosso liquidificador Philips Valita. Eita, negócio ruim, o cabo com a garganta ruim, viu? Mas é assim mesmo, no dia a dia, faz parte. Vamos lá, liquidificadorzão de 500 watts, Epever IP500, bateria de moto, plaquinha, miudinha, ainda no sol ali, ó. Descendo aqui pro controlador. O amarelo é o positivo, o preto negativo. E aqui tá indo para carregar nossa bateria. Vamos lá. 10 amperes. Velocidade máxima. 15 amperes. Tarcísio, como é que é a bateria de 5 amperes liga esse negócio aí? Dá 15 amperes. Depois você vai ver. E energia entrando, a plaquinha mandando para cá, para a bateria. Vamos lá. Vamos ligar esse processadorzinho Philips Valita. Vai dar menos os consumos, porque não tá com vitamina, não tá correndo verdura, mas vamos ligar. Vamos lá, deixa eu botar a outra mão para a gente ver a amperagem. A corrente, tá certo? A corrente, homem. Vamos lá, 0,6, né? Vazio. Todo. Eita. Viu aí? 15 amperes. Eita gota, 15 amperes, Tarcísio. E a plaquinha mandando. Aí chega, acelerou. 12,4. 15 amperes. O que é que falta mais? Vamos botar agora a furadeira. Já foi o ventilador, liquidificador.
Liga muita coisa. Furadeira, Tarcísio. Furadeira. Vamos lá. Vamos para um amperímetro. Olha aí, homem. 20 amperes consumindo. Bora. 20 amperes, homem, consumindo. E a plaquinha? Acelera, 12.4. Tá lá, e daqui a pouco entra na sombra, mas ainda tá pegando sol. Pessoal, as perguntas que a gente vai responder já já. Como é que a bateria de 5 amperes, primeiro, já dá 15, aí 20 amperes, liga esse monte de coisa. O inversor tá dentro da potência? Tá. É 400, mas tem pico de 1000. Os aparelhos vazio não dá tudo, não dá toda a potência, mas supre. Não botando aparelho pesado aí que passe dos 500 ou que dê pico maior de 1000, o inversor supre. O banco de baterias. O banco de baterias liga, é pequeno, 5 amperes, mas liga? Liga, vamos saber por quê. É ideal para o sistema funcionar? Não. Para ligar, funcionar por pouco tempo? Funciona. Para uso normal não serve. Vamos saber por que já já. Qual era o ideal aqui, Tarcísio? Essa placa supre? Não. Ela manda energia, está aqui carregando a bateria, mas para uso normal, contínuo, ela vai dar conta? Não. Vai chegar uma hora que a energia da bateria descarrega e ela não supre. Se eu botasse duas daquela de 160, suprir um kit desse, aí é outra conversa. Aí o negócio ficava redondinho. Agora, vamos responder com as resenhas. Eu gravei antes umas resenhas sobre aquela plaquinha ali. De quantos watts essa placa? De 100 watts no anúncio, quanto realmente ela entrega? Vamos responder isso no final do vídeo com as resenhas que eu gravei e vamos entender porque esse pequeno kit liga muita coisa com uma bateria de moto e porque a gente tem que mudar a placa que alimenta o sistema e essa bateria que alimenta esse kitzinho que realmente liga muita coisa. Já funcionei essa casa aqui só com esse inversor, sem funcionar, sem ligar a cozinha, que aí é os aparelhos pesados, micro-ondas, fogão de indução, geladeira, só funciona, e nem, lógico, chuveiro e ar-condicionado. Já funcionei a casa praticamente toda, com 2 TVs, 2 receptor, umas 14 lâmpadas, ventilador, roteador, câmera IP, um monte de coisa, tudo ligado. Não passou dos 500 watts, nem dos 400 contínuos, e essas cargas, tudo que eu lhe falei, não passou de 400, ele aguenta. Pode deixar o dia todo nos 400 watts que ele aguenta, não queima, não danifica, só não pode passar desses 400 contínuo ou dos 500 por 15 minutos ou 1000 de pico. Então, tirando isso, um inversorzinho desse aqui, dessa marca, porque tem inversor de outras marcas que não dão, mas essa marca aqui, ele aguenta, ele segura. Se ele diz que aguenta 400 watts contínuo, é 400 watts contínuo. Se diz que é 500 em 15 minutos, é 500 em 15 minutos. Se diz que aguenta pico de 1000, é pico de 1000. O EPEV realmente funciona. Beleza? Vamos entender agora um pouquinho por que no quadro funciona com essa bateriazinha e com essa plaquinha. Vamos entender, pessoal, agora por que a gente conseguiu ligar tudo isso com uma bateriazinha de moto. Tarcísio, tu é mágico, é homem? Não. Aqui a gente explica com os princípios da elétrica, da eletrônica. Não tem ninguém sabido aqui não. Aqui a gente só aplica o que diz a lei da eletrônica, a lei da elétrica. E aí já tá bom demais, beleza? Vamos lá. Bateriazinha 12 volts, 5 amperes. 5 amperes hora. Quer dizer que se eu puxar aí
5 amperes de uma vez, ela vai sustentar essa carga de 5 amperes em até 1 hora. Beleza? Tarcísio, ela vai manter a mesma voltagem? Não. Ela vai manter 5 amperes, só que a voltagem vai caindo, mas ela tem a capacidade de chegar aqui nessa voltagem final, depois de 1 hora, mesmo que seja baixa, mas ainda com capacidade de fornecer 5 amperes. Pode ser 10.7 volts, que é o que o inversor funciona, até onde ele funciona. Mas ele vai chegar fornecendo 10.7 com 5 amperes. Essa é a capacidade da bateria. Se a bateria não chegar no final de 1 hora com consumo contínuo de 5 amperes, não chegar nesse final dessa hora, então a bateria não está boa ou não foi projetada para isso. Beleza? A questão das placas, não vou entrar muito no detalhe nesse momento. A plaquinha tem que ser calculada para mandar corrente suficiente para carregar essa bateria e suprir o consumo. Se eu tenho um consumo de 5 amperes, eu tenho que ter pelo menos aí os 5 amperes de carregar a bateria. E o ideal é que tenha os 5 de carregar a bateria mais a corrente aí que você vai utilizar. Se eu tiver abaixo, Tarcísio, se eu tiver aí um consumo maior de 5 amperes e mandar menos, o que vai ocorrer? A bateria vai suprir essa demanda, esse consumo num determinado tempo, a placa vai estar mandando um pouco a menos e quando ela descarregar, ela vai parar de funcionar. E aí você vai ter que desligar seu sistema e esperar várias e várias horas para que essa placa consiga carregar essa bateria para você utilizar de novo, tornando aí um sistema ineficiente. E qual seria o cálculo para manter isso? Outro vídeo, outra aula. Beleza? Só para você entender porque mesmo com a bateria pequenininha de moto, você consegue puxar cargas altíssimas pesadas, que consome aí muita corrente, até porque, eu já ia esquecendo, a bateria de moto de 5 amperes, ela tem uma corrente de partida, um CCA, de 50 amperes, até 50. Isso quer dizer o que, Tarcísio? Que se eu ficasse aí 1 hora consumindo 5 amperes, descarregasse essa bateria, se eu botar 50 amperes nessa bateria, ele ainda me dá 6 minutos. Aqui, ó, 1 hora não dá 60. Se eu multiplico isso por 10, 50, eu diminuo aqui na mesma proporção. É inversamente proporcional, ó, já cai para 6 minutos. 1/10 aqui do que aguentaria com 5. Mas eu aguento. A bateria aguenta. Descarrega aí esses 50 amperes durante esses 6 minutos. Seria aí uma carga de partida. É recomendável? Não, você arrebenta a sua bateria. Lasca a bichinha todinha, ela não foi feita para trabalhar com essa corrente do CCA dela, só aí é só para uma partida. Mas que ela aguenta, mas vai moer a pobre da bateria. Ela é feita para descarregar no máximo aqui 5 amperes em 1 hora. Beleza? Testezinho aí da plaquinha. Não está na posição ideal, mas está pegando sol direto. Controladorzinho de carga. Tá mandando aí 13.7 volts, não, 14.1 para uma bateriazinha de 7 amperes, 5 amperes. E aí mandando 600 miliamperes. Agora vamos botar uma cargazinha na bateria para ver se altera essa corrente aí, que a bateria pode estar carregada. Filmar com a mão é ruim, mas eu vou deixar a lâmpada aqui e vou exigir 14.4, 14.5. Vou exigir uma carga da bateria e ele vai puxar mais do controlador. $700 miliamperes. 700 miliamperes é o que mandou o máximo. Oi? A lâmpada é ligeira aqui, ela queima, mesmo ela esquenta que queima a mesa. É uma lâmpada de quase 100 watts de carro. Drena aí quase 10 amperes, mais 10 amperes da bateria. Uma bateria de 5 amperes, ela usa o CCA para poder alimentar essa lâmpada, que é a corrente de partida.
e aí baixa rapidamente a voltagem. Mas ó, a placa nesse teste aqui conseguiu no máximo 700 mA, nem 1 ampere para a bateria. E aí isso é calcular 700 mA vezes 14.4 volts, acredito que passe um pouquinho de 10 amperes ou de 10 watts essa plaquinha. Vamos fazer a multiplicação correta e a gente colocar aí no vídeo. Valeu! Eita, aqui chegou a hora boa, galera! Vocês estão devagar. Tão devagar, eu digo ativa o sininho, que é pra quando o vídeo subir. Olha, tem que chegar os 6 primeiros. Não adianta o cara chegar primeiro e dizer: olha, cheguei, cidade e tal. Tem que dizer: Tarcísio, eu quero meu salve, manda um salve pra mim, de cidade tal, estado tal. Beleza? Não vão entender que vocês não querem o salve. Os 6 primeiros. Também não adianta ser aí o retardatário, não. Depois de 3 dias chegou, eu quero meu salve. É os 6 primeiros. Os 6. Beleza? Quem foi que acelerou? Quem foi que chegou junto? Quem foi? Vamos ver. O Wesley Puciano de Itabaianinha, Sergipe. Um salve, Wesley. O amigo João Bosco de Porto Velho, Rondônia. Um salve para o amigo também. Amigo, o Elke. Ai, meu pessoal, o Elke. Cariacica, Espírito Santo. Nosso amigo Osmade, ele botou Turvânia. Acento agudo é Turvânia, Goiás. Um salve, amigo. Um salve também para o nosso amigo aqui, ó, pertinho também, ó, Ari Osvaldo, Parque dos Faróis, em Socorro, Sergipe. Um salve para o amigo. E o último salve desta galera para Super Climatização e Refrigeração. Como é? Rapaz, isso é jabá. Super Clima Refrigeração de Parintins, Amazonas. Um salve essa galera, muito massa. Antes de terminar, a plaquinha, já viram qual foi o resultado? Quem quis 100, só teve 10. Tarcísio perdeu dinheiro? Não, olha, eu achei um negócio muito... Deixa eu soltar aqui. Eu achei um negócio muito massa que eu vou fazer com essa plaquinha. Essa plaquinha, apesar de dar só 10 watts, ela tem a saída de 12 volts, que é 20, chama 12 volts, mas vai até 20 volts, que é para ligar no controlador de carga. E tem 2 portas USB que sai 5 volts vezes 2 amperes. Como quando a gente vai para a praia, muito sol, o povo tudo no celular, não tem carregador, nós vamos pegar 2 cabos, ligar na plaquinha, bota ali na areinha do lado e olha, 2 USB de 5 volts, 2 amperes, já dá para 2 mulheres botar o celular lá e ficar... Já acabou moído, ou seja, tem serventia. Vou usar a minha na praia para carregar o celular. Beleza? Grande abraço, valeu!